Isaías 60. Levanta-te, brilhe, porque tua luz é chegada e a glória do Senhor amanhece sobre ti. Porquanto, eis que a escuridão cobrirá a terra, e densa escuridão o povo. O Senhor, porém, levantar-se-á sobre ti, e a glória dele será vista sobre ti. E os gentios virão para a tua luz, e reis para o brilho de teu levantar. Ergue teus olhos em todas as direções ao teu redor e vê. Todos eles reúnem-se, eles vêm a ti. Teus filhos virão de longe e tuas filhas serão levadas nos braços ao teu lado. Então tu verás e ficarás radiante, e teu coração temerá e se regozijará, porque a fartura do mar será trazida a ti. As forças dos gentios virão a ti. A multidão de camelos te cobrirá. Os dromedários de Midian e Efá, todos eles desde Sabá virão. Eles trarão ouro e incenso, e irão proclamar os louvores do Senhor. Todos os rebanhos de Quedar serão reunidos a ti, os carneiros de Nebaiote suprir-te-ão. Eles se achegarão com aceitação sobre meu altar, e eu glorificarei a casa da minha glória. Quem são estes que voam como uma nuvem, e como as pombas em direção às suas janelas? Certamente as ilhas esperarão por mim, e os navios de Tarsis, primeiramente, para trazer teus filhos de longe, e com eles a prata e o ouro deles até o nome do Senhor teu Deus, e para o Santo de Israel, porque ele tem te glorificado. E os filhos de estrangeiros irão edificar teus muros, e os reis deles irão suprir-te, porque em minha cólera eu te afligi, mas em minha boa vontade tenho eu tido misericórdia de ti. Portanto, teus portões estarão abertos continuamente. Eles não serão fechados, nem de dia nem de noite, para que homens possam trazer-te as forças dos gentios, e que seus reis possam ser conduzidos com eles. Porquanto a nação e reino que não vierem a servir-te perecerão. Sim, aquelas nações serão completamente devastadas. A glória do Líbano virá a ti, o abeto, o pinheiro e o cipreste juntamente, para embelezar o lugar do meu santuário, e farei o lugar de meus pés glorioso. Os filhos também daqueles que te afligiram virão, inclinando-se a ti, e todos aqueles que te desprezaram curvar-se-ão em direção às plantas dos teus pés, e chamar-te-ão a cidade do Senhor, a Sião do Santo de Israel, como tu tens sido abandonada e odiada. Tanto que nenhum homem transitou por ti. Eu te tornarei uma excelência eterna, uma alegria de muitas gerações. Tu também mamarás o leite das nações e sorverás do seio de reis. E tu saberás que eu, o Senhor, sou teu Salvador e teu Redentor, o poderoso de Jacó. Em lugar de bronze eu trarei ouro, e no lugar de ferro eu trarei prata, e no lugar de madeira bronze, e no lugar de pedras ferro. Eu também farei que teus oficiais sejam pacíficos e teus exatores justos. Violência não será mais ouvida em tua terra, debilidade nem destruição dentro dos teus limites. Tu, porém, dominarás teus muros, salvação, e teus portões louvor. O sol não será mais tua luz de dia, nem por brilho a lua te dará luz. Porém, o Senhor será para ti uma luz eterna, e teu Deus tua glória. Teu sol não mais se porá, nem irá a tua lua retirar-se, porque o Senhor será tua luz eterna. E os dias do teu luto estarão terminados. Teu povo também será todo justo. Eles herdarão a terra para sempre, o renovo do meu plantio, o trabalho de minhas mãos, para que eu possa ser glorificado. Um pequenino tornar-se-á mil, e um pequeno uma forte nação. Eu, o Senhor, irei apressar em fazer isto ao seu tempo. Isaías 61. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor tem me ungido para pregar boas novas ao pobre. Ele tem me enviado para atar as feridas do dilacerado, para proclamar liberdade aos cativos e a abertura da prisão para aqueles que estão encarcerados, para proclamar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para confortar todos que pranteiam, para nomear aqueles que pranteiam em Sião, para dar-lhes beleza em lugar de cinzas, o óleo da alegria em lugar de pranto, a veste de louvor em lugar de espírito de opressão,
para que eles possam ser chamados árvores de justiça e a plantação do Senhor, para que ele possa ser glorificado. E eles edificarão as ruínas antigas. Eles irão levantar escombros do passado e repararão as cidades devastadas, os escombros de muitas gerações. E estrangeiros levantar-se-ão e alimentarão vossos rebanhos. E os filhos do estrangeiro serão os vossos fazendeiros e os vossos vinhateiros. Mas vós sereis denominados os sacerdotes do Senhor. Homens vos chamarão os ministros do nosso Deus. Vós comereis as riquezas dos gentios e na glória deles vos vangloriareis. No lugar da vossa vergonha vós tereis dupla honra, e no lugar de humilhação eles regozijarão na sua herança. Portanto, na terra deles eles possuirão dupla honra, alegria eterna estará sobre eles. Porque eu, o Senhor, amo a justiça, eu odeio o roubo como oferta queimada. E eu dar-lhes-ei seu salário fielmente, e farei um pacto eterno com eles, e a posteridade deles será conhecida entre os gentios, e a descendência deles entre os povos. Todos que os veem irão admitir que eles são a semente que o Senhor tem abençoado. Eu me regozijarei grandemente no Senhor. Minha alma estará exultante no meu Deus, porque ele me tem vestido com as vestes de salvação. Ele tem me coberto com o manto de justiça, como um noivo no dia do casamento adorna a si mesmo com ornamentos, e como uma noiva no dia do casamento adorna a si mesma com as suas joias. Porque como a terra produz seu renovo, e como o jardim faz brotar suas sementes, assim o Senhor Deus fará surgir justiça e louvor perante todas as nações. Isaías 62. Por amor de Sião não guardarei a minha paz, e por amor de Jerusalém eu não irei descansar, até que a sua justiça resplandeça como a aurora, e a sua salvação como uma tocha que arde. E os gentios verão tua justiça, e todos os reis da tua glória. E tu serás chamada por um novo nome, o qual a boca do Senhor pronunciará. Tu também serás uma coroa de glória na mão do Senhor, e um diadema real na mão do teu Deus. Tu não serás mais chamada abandonada, nem tua terra será nunca mais chamada desolada. Contudo, tu serás chamada Efzibá, e tua terra Beulá. Porque o Senhor se deleita em ti, e tua terra terá marido. Porque como um homem jovem casa-se com uma virgem, deste modo teus filhos casarão contigo. E como o noivo no dia do casamento regozija-se com a noiva, deste modo teu Deus se regozijará contigo. Eu tenho posto vigias sobre os teus muros, ó Jerusalém, os quais nunca se manterão descuidados, nem de dia, nem de noite. Vós que fazeis menção do Senhor, não conservais silêncio, e não lhe deem repouso, até ele estabelecer, e até ele tornar Jerusalém um louvor da terra. O Senhor tem jurado por sua mão direita e pelo braço da sua força. Certamente eu não darei mais teu trigo para ser alimento a teus inimigos, e os filhos do estrangeiro não beberão teu vinho, o qual tu tens produzido com esforço, mas aqueles que tenham ajuntado o comerão e louvarão ao Senhor. E aqueles que o têm trazido o beberão juntamente dentro dos átrios da minha santidade. Passai os portões, preparai vós o caminho do povo, construí a estrada, ajuntai e lançai fora as pedras, erguei uma bandeira para os povos, eis que o Senhor tem proclamado até o fim do mundo. Dizei à filha de Sião, eis que a tua salvação vem, eis que a sua recompensa está com ele, e a sua obra perante ele, e eles o chamarão o povo santo, os redimidos do Senhor, e tu serás chamada, procurada, uma cidade não desamparada. Isaías 63. Quem é este que vem de Edom, de Bosra, com vestes tingidas, este que é glorioso no seu vestuário, avançando na grandeza da sua força? Eu que falo em justiça, poderoso para salvar. Por conseguinte, és tu vermelho em teu vestuário, e tuas vestes como aquele que pisa no lagar. Eu tenho pisado o lagar sozinho, e dentre os povos não houve ninguém comigo, porque eu irei pisá-los em minha
ira e esmagá-los em minha fúria, e o sangue deles será salpicado sobre minhas vestes, e eu mancharei todo o meu traje, porque o dia da vingança está em meu coração, e o ano de meus redimidos é chegado. E eu olhei, e não havia ninguém para ajudar, e eu me admirei que não houvesse ninguém para suster. Portanto, meu próprio braço trouxe-me salvação, a minha fúria que me susteve, e eu irei pisar os povos em minha ira, e os tornarei bêbados de minha fúria, e eu derrubarei a força deles em direção à terra. Eu irei mencionar as misericórdias do Senhor e os louvores do Senhor de acordo com tudo o que o Senhor tem dispensado sobre nós, e a grande bondade para com a casa de Israel, a qual ele tem concedido sobre eles de acordo com as suas misericórdias e de acordo com a multidão das suas misericórdias. Porque ele disse, certamente eles são meu povo, filhos que não mentirão. Por isso ele foi o salvador deles. Em toda a aflição deles ele foi afligido, e o anjo de sua presença os salvou. No seu amor e na sua piedade ele os redimiu, e ele os susteve e os carregou todos os dias desde a antiguidade. Eles, porém, se rebelaram e importunaram seu Santo Espírito. Portanto, ele tornou-se seu inimigo, e ele lutou contra eles. Então, ele se lembrou dos dias dos tempos antigos, Moisés e o povo dele, dizendo: Onde está aquele que os sacou do mar, com o pastor de seu rebanho? Onde está aquele que colocou seu Santo Espírito dentro dele, que os guiou por meio da mão direita de Moisés com o seu glorioso braço, dividindo a água diante deles para fazer a si mesmo um nome eterno, que os guiou através da profundidade, como um cavalo no deserto, para que eles não viessem tropeçar. Da mesma forma que um animal quadrúpede desce ao vale, o Espírito do Senhor os fez descansar. Então tu guiaste teu povo para fazer a ti mesmo um glorioso nome. Olha para baixo desde o céu e observa desde a habitação da tua santidade e da tua glória. Onde está teu zelo e tua força, a comoção de tuas entranhas e de tuas misericórdias para comigo? Então estão elas recolhidas? Sem dúvidas, tu és nosso Pai, embora Abraão não saiba a nosso respeito e Israel não nos conheça. Tu, ó Senhor, és nosso Pai, nosso Redentor. Teu nome é desde a eternidade. Ó Senhor, porque tu nos tens feito desviar dos teus caminhos e endureceste nosso coração para com o teu temor. Retorna por amor de teus servos as tribos da tua herança, o povo da tua santidade a tem possuído, porém, por um curto período de tempo. Nossos adversários têm pisoteado teu santuário. Nós somos teus. Tu nunca intentaste governá-los. Eles não foram chamados pelo teu nome. Isaías 64. Ó, que tu rasgasses os céus, que descesses para que os montes pudessem se derreter diante da tua presença. Como quando o fogo derretedor queima, o fogo faz as águas ferverem, para fazer teu nome conhecido aos teus adversários, para que as nações possam tremer à tua presença. Quando tu fizeste coisas terríveis, as quais nós não esperávamos, os montes se derreteram diante da tua presença, porque desde o início do mundo, homens não têm ouvido, nem percebido pelo ouvido, nem tem o olho visto, ó Deus, além de ti, o que ele tem preparado para aquele que espera nele. Tu te encontras com aquele que se regozija e opera a justiça, aquele que se lembra de ti em teus caminhos. Eis que tu estás furioso, porque nós temos pecado. Nos pecados temos estado longo tempo, e poderemos ser salvos? Todos nós, porém, somos como uma coisa impura, e todas as nossas justiças são como trapos imundos. E todos nós iremos murchar como uma folha, e nossas iniquidades como o vento nos tem arrastado. E não há ninguém que invoque teu nome, que comova a si mesmo a agarrar-se a ti, porque tu tens escondido tua face de nós e nos tem consumido por causa de nossas iniquidades. Agora, porém, ó Senhor, tu és nosso Pai. Nós somos o barro e tu nosso oleiro, e nós todos somos o trabalho de tua mão. Não estejas
furioso excessivamente, ó Senhor, nem lembres iniquidade para sempre. Observa, veja, nós te suplicamos, nós somos todos teu povo. Tuas santas cidades estão em um deserto, Sião está um deserto, Jerusalém uma desolação. Nossa santa e nossa linda casa, onde nossos pais te louvaram, está completamente consumida pelo fogo, e todas as nossas coisas agradáveis estão devastadas. Irás tu abster-te destas coisas, ó Senhor? Manter-te-ás calado e afligir-nos-ás excessivamente? Isaías 65. Eu sou buscado daqueles que não perguntaram por mim. Eu sou achado daqueles que não me buscaram. Eu disse, eis-me aqui, para uma nação que não invocava meu nome. Eu tenho estendido minhas mãos todo o dia para um povo rebelde, o qual anda em um caminho que não era bom, após seus próprios pensamentos. Um povo que me provoca a ira continuamente. Diante da minha face, que sacrifica em jardins e queima incenso sobre altares de tijolo, que permanecem entre as sepulturas e alojam-se dentro de jazigos, que comem carne de porco e caldo de abomináveis coisas está dentro das suas vasilhas. Que come carne de porco e caldo de abomináveis está dentro das suas vasilhas, que diz, retira-te, não te aproximes de mim, porquanto eu sou mais santo do que tu. Estes são uma fumaça em meu nariz, um fogo que queima todo o dia. Eis que isto é escrito perante mim. Eu não ficarei calado, porém eu irei retribuirei em seu próprio seio vossas iniquidades e as iniquidades de vossos pais juntamente, diz o Senhor, os quais têm queimado incenso sobre os montes e me blasfemado sobre as colinas. Portanto, eu retribuirei suas obras passadas em seu próprio seio. Assim diz o Senhor, como quando o vinho novo é encontrado no cacho de uvas, e alguém diz, não o destrua, para uma bênção ele existe. Assim farei eu por amor de meus servos, para que eu não possa destruí-los todos. E eu produzirei uma semente proveniente de Jacó e proveniente de Judá, um herdeiro dos meus montes, e meu eleito a herdará, e meus servos habitarão lá, e Saron será um aprisco de rebanhos, e o vale de Acor um lugar para os rebanhos reclinarem-se nele, para o meu povo que me tem buscado. Vós, porém, sois aqueles que abandonaram o Senhor, que esqueceram meu santo monte, que prepararam uma mesa para aquele grupo e que fornece a libação para aquele número de pessoas. Portanto, eu vos irei numerar para a espada e entregar-vos-ei todos para a matança, porque quando eu chamei, vós não respondestes. Quando eu falei, vós não ouvistes, porém fizeste mal perante os meus olhos e escolhestes aquilo em que eu não tenho prazer. Portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que meus servos comerão, porém vós estareis famintos. Eis que meus servos beberão, mas vós estareis sedentos. Eis que meus servos regozijar-se-ão, porém vós sereis envergonhados. Eis que meus servos cantarão pela alegria do coração, porém vós chorareis pela tristeza de coração, e gemereis por aborrecimento de espírito. E vós deixareis vosso nome por uma maldição aos meus escolhidos, porque o Senhor Deus te matará e chamará os servos dele por outro nome, no qual aquele que abençoa a si mesmo na terra, abençoará a si mesmo no Deus da verdade. E aquele que jura na terra, jurará pelo Deus da verdade. Porque os problemas passados são esquecidos, e porque eles são escondidos de meus olhos. Porquanto, eis que eu crio novos céus e uma nova terra, e a anterior não será lembrada e nem virá à mente. Porém, sejais felizes e regozijai-vos para sempre naquilo que eu crio. Porquanto, eis que eu crio para Jerusalém um júbilo, e para o seu povo uma alegria. E eu regozijarei em Jerusalém, e me alegrarei em meu povo. E a voz de choro não será mais nela ouvida, nem a voz de clamor. Não haverá mais naquele lugar um bebê de dias, nem um homem velho que não tenha completado seus dias. Porque a criança morrerá com 100 anos de idade. Todavia, o pecador, tendo 100 anos de idade, estará sob maldição. E eles construirão casas e nelas habitarão, e eles plantarão vinhas e comerão de seus frutos. Eles não construirão
não construirão e outro habitará. Eles não plantarão e outro comerá, porque como os dias de uma árvore são os dias do meu povo, e meu eleito desfrutará longamente do trabalho das suas mãos. Eles não irão trabalhar em vão, nem produzirão para aflição, porque eles são a semente do abençoado do Senhor, e a sua descendência com eles. E isto acontecerá que antes de eles chamarem, eu irei responder, e enquanto eles estiverem ainda falando, eu ouvirei. O lobo e o cordeiro se alimentarão juntos, e o leão comerá palha como o novilho, e pó será a comida da serpente. Eles não ferirão, nem farão destruição em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Isaías 66. Assim diz o Senhor: o céu é meu trono e a terra é meu escabelo. Onde está a casa que vós edificastes para mim? E onde está o lugar do meu descanso? Porque todas estas coisas tem feito a minha mão, e todas aquelas coisas vieram a existir, diz o Senhor. Todavia, para este homem eu olharei, para aquele que é pobre e de um espírito humilde, e treme diante da minha palavra. O que mata um boi é como se ele assassinasse um homem, aquele que sacrifica um cordeiro, como se ele cortasse o pescoço de um cão. Aquele que oferece uma oblação, como se ele oferecesse sangue de porco. Aquele que queima incenso, como se glorificasse um ídolo. Sim, eles têm escolhido os seus próprios caminhos, e suas almas têm prazer nas abominações deles. Eu também escolherei as suas ilusões, e trarei os seus temores sobre eles. Porque quando eu chamei, ninguém respondeu. Quando falei, eles não ouviram. Porém, fizeram o mal perante meus olhos, e escolheram aquilo em que eu não tive prazer. Ouvi a palavra do Senhor, vós que tremeis da sua palavra. Vossos irmãos que te odiaram, que te expulsaram por amor do meu nome, disseram: deixa o Senhor ser glorificado. Ele, porém, surgirá para a vossa alegria, e eles serão envergonhados. Uma voz de uma ruidosa insurreição desde a cidade, uma voz desde o templo, uma voz do Senhor que executa a retribuição aos seus inimigos. Antes que ela entrasse em trabalho de parto, ela deu à luz. Antes que a dor lhe sobreviesse, ela deu à luz um menino. Quem tem ouvido tal coisa? Quem tem visto tais coisas? Será a terra feita para produzir em um dia, ou nascerá uma nação? Porque assim que Sião entrou em trabalho de parto, ela deu à luz os seus filhos. Trarei eu até o parto e não farei nascer? Diz o Senhor. Farei eu dar à luz e fecharei o útero? Diz teu Deus. Regozijai-vos, vós, com Jerusalém, e sejais felizes com ela. Todos vós que a amais, regozijai-vos com ela por causa da alegria, todos vós que pranteastes por ela, para que vós possais mamar e ser satisfeitos pelos seios das suas consolações, para que vós possais sugar leite e ser deleitados com a abundância da glória dela. Porque assim diz o Senhor: eis que eu irei estender sobre ela a paz como um rio, e a glória dos gentios como um córrego a fluir. Então vós haveis de mamar. Vós sereis carregados nos braços, e sobre os joelhos dela sereis embalados alegremente. Como aquele cuja mãe consola, assim eu vos consolarei. E vós sereis consolados em Jerusalém. E quando vós virdes isto, o vosso coração rejubilará, e vossos ossos reverdecerão como uma pastagem. E a mão do Senhor se manifestará aos seus servos, e a sua indignação sobre seus inimigos. Porquanto, eis que o Senhor virá com fogo, e com suas carruagens como um redemoinho, para executar a sua ira com fúria, e a repreensão dele com chamas de fogo. Porque pelo fogo e pela sua espada o Senhor pleitará com toda a carne, e os mortos pelo Senhor serão muitos. Aqueles que se santificam e se purificam nos jardins, atrás de alguma árvore no meio, comendo carne de porco, e a abominação e o camundongo serão consumidos juntamente, diz o Senhor. Porque eu conheço suas obras e seus pensamentos. Virá o dia em que eu
reunirei todas as nações e línguas, e elas virão e verão minha glória. E eu colocarei um sinal entre eles, e enviarei aqueles que deles escaparam às nações, para Tarsis, Pul e Lude, que entesam o arco para Tubal e Javã, para as ilhas. Bem de longe, que não tem ouvido minha fama, nem tem visto minha glória, e eles anunciarão minha glória entre os gentios, e eles trarão todos os vossos irmãos para uma oferta ao Senhor proveniente de todas as nações sobre cavalos e em carruagens, e em liteiras e sobre mulas e sobre dromedários para o meu santo monte Jerusalém. Diz o Senhor, como os filhos de Israel trazem uma oferta em um vaso limpo à casa do Senhor, e eu também tomarei deles para sacerdotes e para levitas, diz o Senhor, porque como os novos céus e a nova terra, os quais eu farei, permanecerão perante mim, diz o Senhor. Desta forma vossa semente e o vosso nome permanecerão. E acontecerá que desde uma lua nova a outra, e desde o Shabat ao outro, toda a carne virá para adorar perante mim, diz o Senhor, e eles sairão e verão os cadáveres dos homens que têm transgredido contra mim, porque o verme deles não morrerá, nem o fogo que os queima será apagado, e eles serão uma repugnância para toda a carne. Miqueias 1. A palavra do Senhor que veio a Miqueias, o Morastita, nos dias de Jotão, Acás e Ezequias, rei de Judá, a qual ele viu acerca de Samaria e Jerusalém. Ouvi todos os povos, escutai, ó terra, e tudo que nela há, e seja testemunha contra vós o Senhor Deus, o Senhor desde o céu, desde o seu santo templo. Pois eis que o Senhor virá do seu lugar, e descerá e pisará sobre os lugares altos da terra. E os montes se derreterão debaixo dele, e os vales se fenderão, como cera diante do fogo, e como as águas que são derramadas em lugar íngreme. Tudo isto é por causa da transgressão de Jacó e dos pecados da casa de Israel. Qual é a transgressão de Jacó? Não é Samaria? E quais são os altos lugares de Judá? Eles não são Jerusalém? Por isso, farei de Samaria um monte de pedras do campo, e uma terra de plantar vinhas. Derramarei as pedras no vale e descobrirei os seus fundamentos, e todas as imagens de escultura serão despedaçadas, e todas as pagas serão queimadas com fogo, e de todos os ídolos eu farei uma assolação, pois os ajuntou pelo preço de uma prostituta. E pelo preço de uma prostituta retornarão. Por isso, lamentarei e gemerei, andarei despojado e nu, farei lamentação como de chacais e pranto como de corujas, pois a sua ferida é incurável. Porque chegou até Judá, estendeu-se até a porta do meu povo, até Jerusalém. Não o anuncieis em Gate, nem choreis de forma alguma. Revolve-te no pó, na casa de Afra. Passa, ó moradora de Safir, em vergonhosa nudez, e moradora de Zaanã não saiu. O pranto de Betel Ezel tirará de vós a sua posição, pois a moradora de Marote esperou cuidadosamente pelo bem, mas o mal desceu do Senhor até a porta de Jerusalém. Ó moradora de Laques, amarra a carruagem aos animais ligeiros. Esse é o início do pecado para a filha de Sião, pois as transgressões de Israel se acharam em ti. Por isso darás presentes a Moresete Gate. As casas de Aquizib se tornarão uma mentira para os reis de Israel. Ainda trarei um herdeiro a ti, ó moradora de Maressa. A glória de Israel virá até Adulão. Faze-te calvo e tosquia-te por causa dos filhos das tuas delícias. Alarga a tua calvície como a águia, porque a ti foram levados para o cativeiro. Miqueias 2. Ai daqueles que tramam iniquidade e maquinam o mal nas suas camas. Quando alvorece, eles o praticam, porque está no poder da sua mão. E cobiçam campos e os tomam de forma violenta. Cobiçam casas e arrebatam-nas. Assim oprimem um homem e a sua casa, a um homem e a sua herança.
Portanto, assim diz o Senhor: eis que contra esta família projeto um mal, do qual não tirareis os vossos pescoços, e não andareis de forma tão arrogante, pois este tempo será mau. Naquele dia levantará contra vós uma parábola, lamentarão com pranto lastimoso e dirão: estamos inteiramente arruinados. Ele mudou a porção do meu povo, como a retirou de mim. Tirou nossos campos e os dividiu. Portanto, não terá tu quem lance o cordel pela sorte da congregação do Senhor. Não profetizeis, dizem os que profetizam. Eles não profetizarão para eles, pois não se apartará a sua vergonha, ó vós que sois chamados casa de Jacó. Porventura encurtou-se o Espírito do Senhor? São estes os seus feitos? As suas palavras não fazem bem ao que anda retamente? Mesmo tarde meu povo se levanta como inimigo. Tirastes o manto como a roupa daqueles que passam seguros. Como homens que voltam da guerra, as mulheres do meu povo vós lançastes fora de suas agradáveis casas. Dos seus filhos tirastes a minha glória para sempre. Levantai-vos e parti-vos, pois este não é o seu descanso, porque é poluído. Deve destruí-lo com dolorosa destruição. Se um homem andando no espírito de falsidade mentir, dizendo: eu te profetizarei sobre o vinho e bebida forte, será esse tal o profeta deste povo. Eu certamente ajuntarei, ó Jacó, todos vós, certamente reunirei o remanescente de Israel, e os colocarei juntos, como as ovelhas de Bosra, como o rebanho no meio de seu pasto. Eles farão grande barulho por causa da multidão de homens. O rompedor subirá diante deles. Eles romperão e entrarão pela porta e sairão por ela, e o rei irá diante deles, e o Senhor na cabeça deles. Miqueias 3. E disse eu: ouvi, peço-vos, ó chefes de Jacó, e vós, príncipes da casa de Israel, não é a vós conhecer o julgamento? A vós que odiais o bem e amais o mal, que arrancais a pele deles. E a carne dos seus ossos, que também comeis a carne do meu povo, e lhes arrancais a pele, lhes quebrais os ossos e os cortais em pedaços, como para a panela e como carne dentro do caldeirão. Então eles clamarão ao Senhor, mas não os ouvirá. Ele esconderá deles a sua face naquele tempo, visto que agiram mal nas suas obras. Assim diz o Senhor, acerca dos profetas que fazem o mal, que fazem o meu povo errar, que mordem com os seus dentes e clamam a paz, e contra quem não coloca nada em suas bocas preparam guerra. Portanto, noite virá sobre vós, para que não tenhais visão, e haverá trevas sobre vós, para que não adivinheis. E o sol descerá sobre os profetas, e o dia será escuro sobre eles. Os videntes se envergonharão, e os adivinhadores se confundirão. Sim, todos eles cobrirão os seus lábios, pois não há resposta de Deus. Mas verdadeiramente estou cheio de poder do Espírito do Senhor, e de juízo e poder, para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel seu pecado. Ouvi isto, eu peço, vós, chefes da casa de Jacó, e príncipes da casa de Israel, que abominam o julgamento e pervertem toda equidade, que constroem Sião com sangue e a Jerusalém com iniquidade. Os seus chefes julgam por recompensa, seus sacerdotes ensinam por salário, e os profetas adivinham por dinheiro, e ainda se encostam ao Senhor e dizem: não está o Senhor entre nós, nenhum mal virá sobre nós. Portanto, por causa de vós, Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará um monte de pedras, e o monte desta casa como os altos lugares da floresta. Miqueias 4. Mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no topo das montanhas, e será exaltado acima das colinas, e pessoas afluirão em direção a ele, e muitas nações virão.
e dirão: Vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, e ele nos ensinará os seus caminhos, e andaremos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. E julgará entre muitas pessoas, e repreenderá nações poderosas distantes, e suas espadas se transformarão em arado, e suas lanças em foices. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra, mas assentar-se-á cada homem debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos Exércitos o disse. Porque todas as pessoas andarão, cada uma em nome do seu Deus, mas nós andaremos em nome do Senhor nosso Deus, para sempre e sempre. Naquele dia, diz o Senhor, reunirei a que cocheava e recolherei a que tinha sido expulsa, e a que eu tinha afligido, e da que cocheava farei um remanescente, e da que tinha sido arrojada para longe, uma nação poderosa, e o Senhor reinará sobre eles no monte Sião, desde agora e para sempre. E a ti, ó torre do rebanho, fortaleza da filha de Sião, a ti virá até mesmo o primeiro domínio, o reino virá para a filha de Jerusalém. E agora, por que choras em voz alta? Não há rei em ti? O teu conselheiro pereceu? Apoderou-se de ti dores, como a de uma mulher em trabalho de parto? Está em dores e trabalha para dar à luz, ó filha de Sião, como uma mulher que está em trabalho de parto. Porque agora sairás da cidade e habitarás no campo, e irás até a Babilônia. Ali serás salva. Ali o Senhor te remirá da mão de teus inimigos. Agora também muitas nações se reúnem contra ti, que dizem, seja profana, e estejam os nossos olhos sobre Sião. Mas eles não conhecem os pensamentos do Senhor, nem entendem o seu conselho, pois as reuniu como feixes na eira. Levanta-te e trilha, ó filha de Sião, pois eu farei de ferro o teu chifre, e de bronze os teus cascos, e tu despedaçarás a muitos povos, e o seu ganho será consagrado ao Senhor, e os teus bens ao Senhor de toda a terra. Miqueias 5. Agora ajunta-te em tropas, ó filha de tropas. Há um cerco contra nós. Ferirão ao juiz de Israel com uma vara no queixo. Mas tu, Belém, Efrata, embora sejais pequena entre os milhares de Judá, a ti sairá para mim aquele que é governador em Israel, e cujas saídas têm sido desde os tempos antigos, desde a eternidade. Portanto, ele os entregará até o tempo em que tiver dado à luz aquela que está de parto. E então o restante de seus irmãos retornará aos filhos de Israel, e ele permanecerá e apacentará na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor seu Deus, e habitarão porque agora será engrandecido até os confins da terra. E este homem será a paz, quando a Assíria vier à nossa terra, e quando pisar em nossos palácios. Então levantaremos contra ela 7 pastores e 8 príncipes dentre os homens, e consumirão a terra da Assíria com a espada, e a terra de Nimrod nas suas entradas. Assim ele nos livrará da Assíria quando vier à nossa terra, e quando pisar em nossas fronteiras, e o remanescente de Jacó estará no meio de muitas pessoas, como orvalho do Senhor, como chuva sobre a grama, que não espera pelo homem, nem aguarda pelos filhos dos homens. E o remanescente de Jacó estará entre os gentios, no meio de muitas pessoas, como um leão entre os animais da floresta, como um leãozinho entre os rebanhos de ovelhas, o qual, quando passar, pisará e despedaçará, sem que haja quem as livre. A tua mão se exaltará sobre os teus adversários, e todos os teus inimigos serão exterminados. E acontecerá naquele dia que o Senhor, que exterminarei do meio de ti os teus cavalos, e destruirei as tuas carruagens, e destruirei as cidades da tua terra, e derrubarei todas as tuas fortalezas, e exterminarei as feitiçarias da tua mão, e não terás mais adivinhadores. Tuas imagens de escultura e as tuas estátuas também destruirei do meio de ti, e tu não mais adorarás o trabalho das tuas mãos. Eu arrancarei os teus bosques do meio de ti, assim eu destruirei as tuas cidades. E farei vingança com ira e furor sobre os pagãos,
por não ouvirem. Miqueias 6. Ouvi agora o que o Senhor diz. Levanta-te, contende perante os montes, e ouçam as colinas a tua voz. Ouvi, ó montes, a acusação do Senhor. E vós, fortes fundamentos da terra, pois o Senhor tem uma acusação contra o seu povo, e com Israel entrará em juízo. Ó meu povo, o que fiz contigo, e com que te enfadei? Testifica contra mim. Pois te trouxe da terra do Egito, e te remi da casa da servidão, e enviei adiante de ti a Moisés, Arão e Miriam. Ó meu povo, lembra-te agora do que Balaque, rei de Moabe, consultou, e o que Balaão, filho de Beor, lhe respondeu, desde Sitim até Gilgal, para que tu conheças as justiças do Senhor, com que me apresentarei diante do Senhor e me inclinarei diante do Deus Altíssimo. Deveria me apresentar diante dele com ofertas queimadas e novilhos de 1 ano? O Senhor se agradará de milhares de carneiros ou de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com teu Deus. A voz do Senhor clama à cidade, e o homem sábio verá o teu nome. Ouvi a vara, a quem a designou. Ainda há na casa do ímpio tesouros da maldade e medida escassa que é abominável. Devo considerá-los puro, com balanças falsas e com bolsa de pesos enganosos, pois os homens ricos estão cheios de violência, e seus habitantes falam mentiras, e a sua língua é enganosa na sua boca. Assim, eu também te farei enfermo, ferindo-te e assolando-te por causa dos teus pecados. Tu comerás, mas não te fartarás, e a tua humilhação estará no meio de ti. Tomarás posse, mas não livrarás, e aquilo que livrares, eu o entregarei à espada. Tu semearás, mas não colherás. Pisarás a azeitona, mas não ungirás a ti com azeite. Espremerão uvas, mas não beberão vinho. Pois obedecem os estatutos de Onre e todas as obras da casa de Acabe, e andais em seus conselhos, para que eu te faça uma desolação, e de seus habitantes um assobio. Assim suportarão a reprovação do meu povo. Amém.